Na edição anterior de Alien da Marvel, o ex-chefe de segurança da Weyland-Yutani descobre que seu filho invadiu a Estação Epsilon junto com um grupo anticorporação. A invasão resultou na liberação dos aliens e um estado de caos total. Então ele é enviado até lá junto com 2 fuzileiros para recuperar o embrião do Alpha. Mas o verdadeiro interesse de Cruz nessa missão é encontrar e salvar o seu filho. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje nós estamos aqui para falar sobre a 3ª edição de Alien da Marvel. Antes de mais nada, se você é um fã de Alien, não deixe de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades dessa franquia e ainda nos ajudar a continuar trazendo entretenimento de todas as galáxias. Então roda a vinheta porque hoje é dia de conhecer mais sobre a Estação Epsilon. Essa edição começa exatamente onde parou a anterior, no momento em que Gabe Cruz, agora com os 2 fuzileiros e a suposta cientista, são atacados por um alien. Eles ficam presos no laboratório com aquele alienígena que fere mortalmente um dos fuzileiros e estava pronto para atacar os restantes, até que o fuzileiro caído atira no xenomorfo com seu rifle de pulso, conseguindo ferir aquela criatura e atrair a sua atenção. Quando isso acontece, ele pega o soldado machucado e leva embora, indicando que eles têm ali dentro um ninho. Quando os aliens fazem isso, normalmente é para levar a pessoa para o ninho para servir de hospedeiro, apesar de que aquele fuzileiro não estava muito em condições, acredito eu, né? Eu não sei nem como é que ele conseguiu atirar, porque com o tórax estourado daquele jeito, eu acho que dificilmente uma pessoa sobreviveria, né? Mas enfim, o Alpha tinha escapado mesmo, e o fuzileiro que tinha restado fica apavorado com toda aquela situação. Ele fala que a missão ali era para 3 esquadrões e mandaram só 2 caras. Isso porque aquela missão estava acontecendo por debaixo dos panos. A expectativa da Weyland-Yutani era que ninguém saísse vivo dali. Então depois disso nós temos mais um flashback da fatídica missão de 20 anos atrás do Gabriel Cruz. Agora ele já dentro daquele transporte que foi encontrado à deriva e que, segundo os registros do Bishop, levava pessoas e animais para criação. Era tipo uma nave fazenda. E explorando essa nave, eles encontram uns bodes muito estranhos, mas isso já era meio que esperado, afinal a função daquele transporte era justamente levar animais para colônias em outros planetas. O que era estranho ali era a ausência dos fazendeiros e também a aparência claramente deformada daqueles animais e o fato deles estarem comendo os que estavam mortos. Afinal, aqueles eram animais herbívoros. E sem contar que todos eles tinham também umas marcas em volta da face que não estavam nos registros do Bishop. E lembra que nos flashbacks que estavam voltando na mente do Gabriel lá na primeira edição tinha um bicho com pata de bode? Aconteceu aí então uma mistura de DNA e certamente foi intencional. De volta a 2200, o trio de sobreviventes segue a sua busca na estação e eles chegam nos aposentos de um conhecido do Gabriel Cruz. Quando os filhos dele ainda viviam na estação, sim, no passado toda a família dele morou lá na estação Epsilon, os filhos dele, né, o Danny e o irmão, eram muito amigos da filha desse cara. E por isso ele imaginou que o Danny, na sua fuga, pudesse ter ido para lá. Mas eles encontram apenas o pai dessa garota, que é um homem chamado Mitch, sozinho ali com o seu gatinho e muito aflito porque a neta dele tinha desaparecido. E essa não é a primeira vez que nós vemos esse personagem. Na edição anterior é mostrado ele com a neta na hora que os aliens escapam na estação e se você reparar bem, ele não tinha as marcas no rosto que ele tem agora, que claramente são marcas de facehuggers, assim como as daqueles bodes. Entre o início da infestação e esse momento agora, que acontece ali cerca de pouco mais de um dia depois, ele teve contato com os aliens e chegou a ser impregnado. Só que ele não lembra de mais nada. Como eu tinha falado no outro vídeo, quando a pessoa é impregnada, realmente é normal ela perder a memória dos momentos ali dos últimos acontecimentos. Mas tinha uma coisa que ele sabia, que ela estava atrás do Gabriel Cruz. E quando o Mitch diz ela, ele está falando daquela xenomorfa lá da primeira edição, que tem traços de xenomorfo XX-121,
humanos e bode. Parece que aconteceu ali uma mistura de, no mínimo, 3 espécies diferentes. Nesse momento, o Gabriel Cruz fica todo emocional, agradece ao Mitch por ter sempre tratado bem os filhos dele quando eles iam lá brincar com a Abby, né, que era a filha desse Mitch, que inclusive é uma outra personagem que também está desaparecida nessa estação, mas assim que ele vira as costas, o Gabe atira na sua cabeça. E o fuzileiro e a cientista ficam sem entender nada. E como você já deve ter imaginado, né, ele fez isso porque sabia que o Mitch estava impregnado. E aí acontece então uma outra revelação. O Gabriel Cruz também sabia o tempo todo que aquela suposta cientista não era cientista coisa nenhuma. Ele conhecia a mulher pela qual ela estava tentando se passar. Ele comenta que foi ele que entrevistou a Dorsey e logo percebeu que aquela era, na verdade, a Iris Humphries do movimento Minute Hand. Para ele, a Iris e todo esse pessoal da Minute Hand eram pessoas fanáticas que fizeram uma lavagem cerebral no Danny e convenceram ele de que a corporação era ruim. Enquanto para ela, o Gabriel era um pai irresponsável que só estava ali por causa dos aliens e estava pouco se lixando para salvar o Danny. Mais uma vez é aquele negócio, né? Os personagens têm boas intenções, mas parece que eles não conhecem os segredos de quem está por trás deles. O próprio Gabriel Cruz, ele é bastante convicto de que a Weyland e o Danny não estavam fazendo nada de errado. Apesar de que eu acho que até o final dessa história ele vai se convencer disso. Os dois sabiam que o melhor lugar para procurar o Danny era então o ninho que os aliens tinham criado lá dentro da estação. Só que para isso eles precisariam cooperar entre si, o que seria um tanto complicado naquela situação. No meio da discussão dos dois, o Chestbuster sai do Mitch e enquanto o Gabe tentava prender o alienígena, a Iris consegue fugir dali. Ele usa um tipo de gaiola para tentar segurar o alien, só que o bicho dá a volta e sai pela boca do hospedeiro, igual a Six faz lá no jogo Alien vs Predador de 2010, né? What happened to Specimen 6? E ela era um xenomorfo com inteligência acima do normal. Será que esses também são, por terem talvez alguma ligação com esse tal de Alpha? O Chestbuster salta sobre o fuzileiro e no meio do tumulto, o Cruz fala para ele não atirar, porque eles iam precisar daquela criatura viva. Aquele não era o Alpha, mas por algum motivo ele achava que salvar aquele alienígena ali era importante. E claro, todo o barulho atrai outro alien adulto que chega arrebentando a porta daquele alojamento. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o xenomorfo é surpreendido por uma rajada de fogo vinda de um lança-chamas. O androide Bishop, o velho companheiro de Gabriel Cruz, estava de volta e se juntaria a eles para o seu encontro com o Alpha. Nessa edição nós já tivemos muito mais dos aliens e agora estamos finalmente próximos de descobrir o que é o Alpha, que é uma das grandes novidades dessa história. Lembrando que o Alpha não é aquela alienígena lá que aparece nos sonhos do Gabriel Cruz. Aquela mulher xenomorfo ainda deve ser uma outra coisa. Eu não vou colocar a imagem aqui no vídeo porque pode ser um spoiler para algumas pessoas, mas na capa da edição 5 já tem uma ilustração do Alpha. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser ver, porque já tem lá no próprio site da Marvel. E essa foi a edição 3 de Alien da Marvel. Nós já estamos agora na metade da história e a 6ª edição, que vai fechar esse arco que está sendo chamado de Alien Bloodlines, já está com o lançamento confirmado para o mês de agosto. Depois a história vai sair completa em um encadernado, as edições 1 a 6 todas juntas. Infelizmente ainda seguimos sem previsão dela aqui no Brasil, mas continue acompanhando a gente aqui, que qualquer novidade a gente avisa para vocês. Muito obrigada a todos que assistiram, continue nos acompanhando para muito mais sobre Alien e outros universos da ficção científica. Um abraço e até o próximo vídeo!